Hoje, na última aula, nós trabalhamos sobre trabalhamos dois conceitos nas últimas aulas, né? Hoje é a nossa quarta aula de Platão. Na última aula, nós falamos, nas últimas aulas, fizemos uma abordagem biográfica e bibliográfica de Platão. Depois acrescentamos as duas grandes teorias. Numa primeira aula, a teoria da imitação, a mimesis, e posteriormente a teoria da anamnese, ou seja, mostrando que, primeiro, Platão concebe cosmologicamente o cosmos como cindido em duas faces, em duas partes, podemos dizer assim, né, em duas dimensões de realidade, uma dimensão que responde pelo mundo dos sentidos, que constitui as cópias, e uma dimensão que constitui justamente o mundo tal como ele é, que é o mundo das ideias, né? As ideias seriam, portanto, imperecíveis, elas seriam formais, elas seriam, portanto, abstratas, ao passo que as cópias seriam concretas, sensíveis, perecíveis, múltiplas e tal, né? O que garante o conhecimento da cópia é a ideia. A ideia serve de modelo para a cópia. Muito bem. Por outro lado, vimos também a teoria da anamnese. A teoria da anamnese é o aspecto, digamos assim, epistemológico dessa cosmologia. Não adianta dizer o que é o mundo. É preciso entender como é que eu conheço esse mundo, né? E segundo Platão, eu conheço através da anamnese. Ou seja, eu conheço através da memória. Eu conservo, de alguma forma, eu trago comigo as ideias, né? É a famosa teoria do inatismo. Eu trago ideias inatas em mim. É aquilo que a gente está discutindo desde o início ali do segundo ano. A gente tem duas linhas de pensamento muito claras. De um lado, um conjunto de autores que vão defender justamente que o conhecimento é inato. O primeiro deles é Platão, desculpe, que é esse primeiro ano. Você vai ter um conjunto de autores que vão defender o inatismo e outro conjunto que vão defender o empirismo. O inatismo é defendido justamente, o primeiro autor que vai defender o inatismo é Platão. Platão vai dizer, eu nasço com as ideias, eu trago comigo as ideias. Então, qual é o papel? É porque eu falei agora, eu tentei dar uma resposta para o segundo ano. Agora eu me lembrei que estamos falando de uma matéria do primeiro. Tranquilo. O que Platão vai dizer? Olha, eu trago comigo as ideias. Eu nasço com elas. Elas estão marcadas em mim. Ele vai tentar demonstrar em diversos momentos essa teoria, em diversas alegorias, né? E aí tem duas alegorias que eu queria falar hoje, para a gente fechar Platão para a nossa turma aí, para a nossa turminha do primeiro ano. Primeira alegoria, a famosa alegoria da linha dividida. E a segunda alegoria é a alegoria da caverna. A alegoria da linha dividida é uma alegoria, ela é chamada de alegoria, mas no fundo é um esquematismo. É um esquema de como o cosmos, como se sai do plano das ideias, como se sai do plano das cópias para as ideias. Como as ideias, elas têm, inclusive mostrando que as ideias elas vão de um nível mais concreto para um nível mais abstrato. E as mais abstratas são aquelas que guiam as ideias posteriores. Nesse sentido, a gente vai encontrar algo mais ou menos parecido na famosa alegoria da caverna. E a gente pode fazer uma comparação entre a alegoria da linha dividida e a alegoria da caverna. Se eu fizer isso, a gente já tem 4 minutos de aula. Se eu fizer isso nos próximos 26 minutos, eu estou feliz e contente. Tá? Então vamos lá. O que é a alegoria da linha dividida? Em linhas gerais, né, sem fazer jogo de palavras aqui, né? Em linhas gerais, o que está em jogo aqui é Platão reconhece a existência de dois planos de realidade. Um plano constituído por aquilo que se observa ao plano do sensível e um plano no qual se observa ao nível da intelecção. Só possível de ser captado pelo viés da razão. Esse primeiro plano, esse topos, em grego se chama topos horatus.
outros falam horatus, horatus, aí vai variar um pouquinho. O que é o topos horatus, né? Vou entrar aqui no mérito. É o mundo das cópias. É o plano das coisas sensíveis. E o plano das ideias. É o topos noetus. Noetus vem de noem, que quer dizer espírito. É o plano só alcançável pelo espírito humano. Só alcançável pelo uso da inteligência. Só alcançável pelo viés do logos, da razão. Então temos o topos horatus, o topos, o plano das coisas sensíveis, e o plano das coisas inteligíveis. O primeiro plano é subdividido em duas camadas, em dois tipos de objetos. A chamada eicásia e a chamada pistis. A mais básica de todas é a eicásia, que, segundo Platão, é um nível de conhecimento, mas um nível rasteiro de conhecimento. É um conhecimento ditado pelas coisas concretas observadas no mundo. O plano da pistis, que é um pouco acima, já é um plano de conhecimento dos objetos naturais, né? Já dado pela compreensão da natureza. Esses dois planos, aquele que observa pelos objetos concretos observáveis no mundo, e o segundo plano, ditado por aquilo que se observa através dos objetos naturais, das ciências naturais, são planos ainda que dizem respeito ao topo horatus, ao topos relacionado ao mundo sensível. Ainda que a pistis já apresenta um certo decantamento em relação à eicásia, porque a pistis já me permite, as ciências naturais já me permite trabalhar com o conceito de gênero. Uma biologia trabalha com espécies, portanto você já tem um nível ali de depuramento, de sofisticação, de formalismo que você não tem no plano mais concreto das coisas. A partir daí você tem um chorismos, que é um salto, um hiato, um abismo. E esse abismo é o abismo que vai do sensível ao inteligível. O terceiro plano, o terceiro nível, que já faz parte do topos noetus, ou seja, o plano de realidade só passível pela compreensão do espírito humano, né, não mais pelo plano dos sentidos, é a eicásia. A dianóia. O que é a dianóia? A dianóia é o conhecimento dos objetos matemáticos. Ou seja, eu tenho um plano de coisas concretas, eicásia, piscis, um plano das ciências naturais, que já envolve uma compreensão dos gêneros. Há um salto, esse saltar significa quando o conhecimento já está ao nível daquilo que não é mais do plano sensível, e aí a gente tem na dianóia. A dianóia é a matemática. Os objetos matemáticos, eles já constituem algo do plano do espírito humano. Eles já constituem objetos não praticáveis pela sensibilidade. Não custa lembrar que já na Grécia, ainda que na Grécia Antiga a geometria tem um forte apelo concreto, é um estudo do espaço, né? Ainda tem um forte apelo ao sensível, uma vez que a geometria advém do estudo da agrimensura pelos egípcios, ela já parte não propriamente de um espaço concreto, mas sim de um espaço puro. O que eu chamo de um espaço puro? Um espaço em que eu apenas estou tentando compreender as leis do espaço, independente do que quer que esteja ocupando esse espaço. Tá? Já estamos num plano abstrato de coisas. E a dianóia é esse plano mais abstrato que constitui o plano da matemática. Lembrando, claro, a gente não pode perder de vista esse aspecto histórico. Quando eu falo de matemática, das matemáticas na Grécia, eu estou falando basicamente de aritmética e geometria. Não há álgebra, é sempre bom lembrar isso. A álgebra é uma invenção árabe, é uma invenção islâmica, uma invenção da Península Arábica. Não temos ainda a álgebra.
não temos ainda a incógnita, tá? E por fim, acima da dianóide, nós temos o plano da noesis. O que é o plano da noesis? O plano da noesis é o plano da realidade inteligível, só apreendida pelo plano do espírito, só possível pelo plano do espírito humano. Agora, o detalhe é, a noesis, ela vai lidar com conceitos extremamente abstratos, que vão guiar todos os demais planos. Exemplo, a noção do bem, que é a mais importante de todas. Uma outra alegoria que vai aparecer, que explica melhor o que está sendo demonstrado aqui, é a famosa alegoria da caverna. Eu costumo dizer que o livro 6 da República de Platão, que trata da alegoria da linha dividida, é muito mais do que uma alegoria, é um esquema. Ele mostra um esquema de planos para se chegar do mais concreto ao mais abstrato, ou seja, da icásia à noesis. Icásia perpassando pela pistis, perpassando pela dianói e finalmente chegando à noesis. Do plano dos objetos concretos, chegando ao plano das ciências naturais, que já lidam com gêneros e, portanto, já está um pouquinho mais distanciado do que há de mais da experiência sensível mais ordinária, depois chegando ao plano dos objetos da matemática, na dianói, e por fim, as ideias mais áureas, as ideias mais suaves, aquelas de fato imateriais, aquelas que guiam o espírito humano no entendimento da harmonia do próprio cosmos, que é a ideia do bem, por exemplo, a noção de verdade, a ideia do belo, tá? Agora, a alegoria da caverna, ou também chamada de mito da caverna, ela vai tentar dar conta dessa experiência de uma forma mais... de fato é uma alegoria. A alegoria entenda aí no sentido como, assim, pense nas Sagradas Escrituras, particularmente no Novo Testamento, nas famosas parábolas, para o aluno entender. Uma alegoria é como se fosse uma parábola, é uma história, e essa história ela representa, ela pode ser traduzida por uma série de conceitos que são particularmente difíceis de serem apresentados numa linguagem mais teórica. No fundo é isso que Platão começa dizendo ali no início da alegoria da caverna. Olha, vou tentar explicar um conjunto de conceitos que são tão difíceis de serem compreendidos teoricamente, serem apresentados num discurso, digamos assim, denotativo, né, mais próximo do que nós chamamos de científico, que é melhor apresentá-lo numa imagem. E essa imagem ela consegue dar conta das 1000 palavras necessárias para falar dela. O que é a alegoria da caverna? A alegoria da caverna, ou também chamada de mito da caverna, é uma história contada, é uma alegoria contada no livro 7 da Politeia de Platão, da famosa República de Platão. Nesse livro, Platão aborda, na verdade, há 2 personagens aí. Um personagem é Sócrates, que vai estar ali como um personagem conceitual, como dizia o Gilles Deleuze. Ou seja, o que é um personagem conceitual? Ali está ali como uma figura de autoridade. Mas o que está sendo apresentado não é o pensamento de Sócrates. O que está sendo apresentado ali, de fato, é o pensamento de Platão. Tá? E do outro lado, do ringue, né? Não do ringue, mas vai estar ali conversando com Platão, não, com Sócrates, desculpe, com o personagem de Sócrates, é Glauco. Então a gente tem esses 2 personagens, Sócrates e Glauco. Sócrates começa apresentando a alegoria nos seguintes termos. Ele diz, como é que é a minha teoria? Tente imaginar um prisioneiro, homens que estão presos numa caverna desde o seu nascimento. Supõe que um desses homens seja solto. Ele não diz como esse homem é solto. Ele diz por que esse homem é solto. Ele diz que algo faz com que esse homem seja solto. Mas a experiência que essas pessoas têm desde o nascimento acorrentados numa caverna é a seguinte. Elas veem não as coisas de fato, porque elas estão de costas para uma lareira, para uma fogueira que está atrás. E também de costas para a entrada da caverna. Elas apenas assistem às sombras como marionetes de um teatro chinês passando na sua frente. Então, Sócrates mostra para Glauco que essas pessoas tomariam
as sombras como as próprias coisas, porque elas nunca viram de fato o que as coisas são, e sim as suas sombras. E tomaria as sombras como sendo as próprias coisas. E o eco projetado das paredes do fundo da caverna, ele tomaria como as próprias vozes daquelas sombras. No fundo, o que as pessoas assistem dentro da caverna é um teatro de fantoches, é um teatro de marionete, é um teatro de sombras, melhor dizendo. Mas um prisioneiro, pelo menos, é solto. O que aconteceria com esse prisioneiro ao ser solto? Ele diz, ao ser solto, esse prisioneiro ele teria uma imensa dificuldade, uma dificuldade imensa de se acomodar à luz. A luz lhe traria dor, lhe causaria dor. Mas aos poucos ele conseguiria sair da caverna, seus olhos se adaptariam àquela nova iluminação, e ele teria uma descoberta nunca antes vista pelos seus companheiros, e nem por ele. Que é qual? Ele notaria que a realidade, tal como ela é, e seus companheiros não conheciam, e ele também não conhecia. E ele tomava aquilo que era falso pelo verdadeiro. Como verdadeiro, melhor dizendo. Ele tomava o falso como verdadeiro. Como? Ele percebia que os objetos que ele via antes nas sombras, aquelas eram apenas sombras, os objetos de fato estavam lá fora. As pessoas de fato estavam lá fora e não as sombras. E o que ele assistia eram apenas sombras, não pessoas de fato. Que as vozes e sons eram projetados daqueles objetos e não no eco que repercutia dentro das cavernas. Até aí dá para entender o que ele está dizendo. Depois, com a vinda ele perceberia a luz do dia, notaria o sol também refletido num lago, e depois olharia o próprio sol e veria que tudo que existe no mundo, é fruto do sol. Ele não veria não mais a projeção da luz batendo nas paredes da caverna. Nem, essa imagem é muito interessante, não mais a luz do sol batendo no fundo da caverna. Não mais a luz do sol e reflexo do sol numa superfície d'água. Ele veria o sol tal como ele é. E perceberia que o sol é o que dirige e ilumina todas as coisas, inclusive aquelas que se encontravam na caverna. Dando sentido, inclusive, ao mundo que se encontrava na caverna. Sócrates, o personagem Sócrates, então pergunta a Glauco: qual seria a atitude desse prisioneiro, então? Glauco dá uma resposta de pronto, como uma intuição viva. Ele voltaria para a caverna para compartilhar, comungar daquilo que fora vivido por ele, mostrando aos seus companheiros que tudo aquilo que eles pensavam como se que fosse o correto, na verdade, era falso. E o que faz esse prisioneiro? Ele volta para a caverna. E quando ele volta para a caverna, ele tem que passar por uma nova situação. Qual? A de se readaptar à escuridão. Antes da escuridão, ele teve que se adaptar à luz. Agora, da luz, ele tem que se readaptar à escuridão. Aí, Sócrates pergunta para Glauco: como essas pessoas, esses prisioneiros, reagiriam ao prisioneiro liberto? Eles muito provavelmente o tomariam como louco, dizendo que depois que ele voltou, a luz deve ter queimado os fusíveis da cabeça dele. Ele não está bem. Ele está enlouquecido. E mesmo se esse prisioneiro tentasse libertar esses outros prisioneiros, é muito provável que o matassem, porque não acreditariam que ele estava certo e eles, por sua vez, errados. Essa alegoria, ela tem tantas conotações que é difícil, leva-se uma civilização inteira para entendê-la.
de tão brilhante e bem apresentada que ela é, e de tão simples que ela também é, e ao mesmo tempo universal. Quantas imagens nós temos aqui? Quem é esse prisioneiro que é liberto da caverna? O filósofo. O filósofo é aquele que vai sair da caverna. Ele é, tal como os outros indivíduos, também prisioneiro da caverna, com a diferença de que ele foi liberto. Há toda uma discussão também que se pergunta o que moveu a saída do prisioneiro? Quem o libertou? Alguns falam, alguns chamam a atenção para uma espécie de o que movimenta o filósofo é a curiosidade, o espanto, o desejo pelo conhecimento, como diria depois Aristóteles. Todos, por natureza, têm um desejo de conhecer. Mas o fato é que esse indivíduo, por algo muito específico, ele se soltou, foi solto e subiu. Subiu as paredes da caverna e foi até lá fora. É interessante também ver nessa imagem a ideia de que o conhecimento é doloroso. Ele não é um processo fácil. Ele não é um processo... Ele pode ser agradável. Ele pode nos incitar. Ele pode nos excitar. Ele pode nos mover para a saída. Mas ele em si mesmo é um processo gradativo e doloroso, que fica muito bem ilustrado com a imagem da adaptação da escuridão à luz. Sair da escuridão para a luz demanda trabalho. Os olhos demoram para se ajustar. Ao sair, ele descobre o mundo. E ele percebe que aquilo que ele achava que fosse o falso, o verdadeiro, na verdade era falso, eram sombras. O que são as sombras na caverna? É a bela imagem que representa as cópias, o mundo sensível de cópias. O que representa os objetos já ditados fortemente pela luz do sol, as ideias. E de todas as ideias, a mais áurea de todas, o próprio sol. Platão deixa claro, quando ele fala do sol, na alegoria da caverna, ele está falando da ideia do bem, ágaton, o bem. É o sentido de harmonia que confere a todas as coisas e que dá sentido a todas as coisas, incluindo aquelas que se encontram na caverna. A ideia do bem é a ideia mais áurea do topos no ethos, mas ela que confere sentido e harmonia a todas as coisas, inclusive ao mundo sensível. Essa imagem de um sol que ilumina tudo, que se projeta e do qual dele emana todo o sentido às coisas, vai ser muito forte, por exemplo, numa doutrina que vai surgir 600 anos depois da morte de Platão, chamada neoplatonismo. E o neoplatonismo tem uma coisa muito interessante. O neoplatonismo também utiliza também reabsorve essa imagem do sol, da alegoria da caverna, e vai falar de um sol, de uma ideia que ele vai chamar de único, do qual emana todo o sentido do cosmos. A ideia do bem é uma ideia que confere sentido, que dá harmonia às coisas. Mas é só isso? Não. É interessante que Platão associa claramente aí o teorem, a teoria e a praxis, e a prática. Ele associa de forma muito peculiar, muito sua, a epistemologia e a ética. Por quê? Porque ele vai dizer, não basta apenas haver esse conhecimento. O que demanda agora para o ex-prisioneiro? Voltar à caverna e libertar os antigos companheiros. Nesse sentido, há uma clara junção moral ao ato de conhecimento. O conhecer, digamos assim, implica na filosofia platônica uma mudança no modo de proceder do indivíduo. Nesse sentido, ciência e moral, ciência e ética estão colabadas. Para Platão, o conhecimento envolve sim, implica a ascese intelectual, envolve uma ascese moral, ou seja, o conhecimento envolve uma mudança de paradigma e de postura para com o mundo.
Isso é interessante porque isso vai ser diferente, por exemplo, em Aristóteles. Aristóteles, por exemplo, vai dizer que o conhecimento teórico não tem a ver com o conhecimento prático. Que a sabedoria teórica, o conhecimento adquirido pela compreensão das coisas, não necessariamente está vinculado a uma mudança na postura, na sua maneira de lidar com as pessoas e com o mundo. Platão está. Em certa medida, Platão está porque a gente já viu desde o início que a aposta dele em relação à pergunta por que os gregos mataram Sócrates, eles mataram Sócrates porque eles eram ignorantes. Então, a mudança, e essa, em certa medida, é a tese final que aparece ali no final da alegoria. Os homens matam o prisioneiro, pode até matar o prisioneiro, provavelmente vão matar o prisioneiro, porque são ignorantes em relação à verdade. Então o papel do filósofo é retornar à caverna, portanto o conhecimento tem um aspecto pedagógico que não pode se perder de vista. Conhecer significa para Platão o mesmo que ensinar. Ao se conhecer, você deve ensinar. Conhecer, você é movido a ensinar, você é movido a comunicar, você é movido a compartilhar aquilo que é sabido. Portanto, essas palavras elas todas se constroem no mesmo fractal, no mesmo cristal, como facetas do mesmo cristal. Conhecer significa ascese moral. Ascese moral e conhecer envolve uma paideia, uma educação, não apenas minha, mas da parte do conhecedor para aqueles que merecem, que devem também ser objetos, também devem ter conhecimento. Tá? A gente vai ficar por hoje aqui em Platão. Platão é isso. Platão é esse gigante que tem dois pilares fundamentais. O primeiro pilar é a teoria das ideias, o segundo pilar é a teoria da anamnese. Nisso vai implicar uma série de questões importantes. Por exemplo, pensar que o conhecimento, de que a teoria e a prática estão profundamente coligadas. Eu não posso pensar numa sese epistemológica, numa ampliação do meu conhecimento sobre as coisas, sem implicar isso numa mudança no meu comportamento para com os demais. Tá? Na próxima aula a gente vai falar de Aristóteles. A gente vai começar a falar de Aristóteles, da filosofia aristotélica, da importância da filosofia aristotélica. Tudo bem? Para todos, um grande abraço.